Olá pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou a professora Simone. Nós estamos estudando a leitura dos desenhos de projetos prediais e estamos vendo nessa sequência de aulas os projetos hidrossanitários. Então, na aula passada a gente fez a leitura de um projeto hidráulico e nessa aula de agora a gente vai falar sobre o projeto de esgotamento sanitário. Então, vamos começar vendo os componentes. Essa aula dos componentes, como são bastantes componentes, vários nomes novos, né? A gente vai ver em duas aulas, mas a gente vai ver que é bem simples. Então, o objetivo do projeto de esgoto, né, do projeto de esgotamento sanitário, é contribuir para que a instalação de esgoto doméstico seja realizada corretamente, permitindo coletar e afastar do imóvel os dejetos provenientes do uso da água, encaminhando-os para o local adequado. Também tem como função impedir a passagem de gases para dentro da edificação. Então, a gente já viu que o projeto hidráulico, ele diz respeito à chegada da água na nossa residência, naquele imóvel, né? E a distribuição e chegada até os pontos de utilização. Depois que a gente utiliza essa água, a gente chama de água servida, essa água ela tem que ser encaminhada para fora do imóvel. Então, é disso que trata esse projeto. E nesse tipo de projeto, nós encontramos todas as informações necessárias para quem vai construir. E é fundamental que ele siga algumas normas técnicas específicas para que aconteça a ligação do esgoto à rede coletora municipal. Então, as normas sempre presentes na elaboração dos projetos e também na execução desses projetos. Então, esse projeto de esgoto, ele tem que ligar o imóvel com a rede de esgoto pública, né? E aí, essa ligação da rede privada com a rede pública, ela tem que seguir as normas municipais, ela tem que seguir aquelas normas que são utilizadas pelaquela concessionária naquele município para que tudo ocorra de forma correta. Então, muitas vezes, as concessionárias de esgoto, né, de água e esgoto, elas pedem o projeto para verificar se aquele projeto condiz com as normas utilizadas e se está de acordo, né? Se dá para fazer essa ligação da melhor forma possível. Então, esse daqui é um projeto sanitário. A gente vê que ele funciona basicamente como aquele projeto hidráulico, né? Ele traz a planta baixa e ele traz aqui a indicação para a gente de onde estão as tubulações, qual é o caminho que ela está fazendo, né? Como que funciona essa instalação dentro desses pavimentos. Então, a gente vai ver quais são os componentes, porque para a gente ler, a gente fazer uma boa leitura desse projeto, a gente precisa saber o que existe dentro dele, né? Como que ele funciona, quais são esses componentes. Então, a gente vai ver os componentes, depois a gente vai voltar nesse projeto aqui para a gente fazer a leitura desse projeto sanitário, ok? Então, os componentes que existem no projeto de esgotamento sanitário são os aparelhos sanitários, os ramais de descarga, ramal de esgoto, ramal de ventilação, coluna de ventilação, tubo de queda, o subcoletor, coletor predial e os dispositivos de inspeção. Daqui para baixo a gente vai ver na próxima aula. Então, nessa aula a gente vai ver até aqui o tubo de queda, ok? Esse aqui é um projeto, vamos começar a ver cada um desses itens. Então, o primeiro componente que tem são os aparelhos sanitários. O aparelho sanitário, ele não é só a bacia sanitária, ele é qualquer aparelho ligado à instalação predial que é destinado ao uso de água para fins higiênicos ou para receber dejetos ou águas servidas, né? Então, os aparelhos sanitários, ele é a bacia sanitária, sim, mas também são os lavatórios, né? As pias dos banheiros, as pias dos lavabos, chuveiro, banheira, máquina de lavar roupa. Então, todos esses equipamentos, né, todos esses itens, eles são chamados de aparelhos sanitários. E depois a gente vê o ramal de descarga. O ramal de descarga, ela é a tubulação que recebe diretamente os esgotos dos aparelhos sanitários. Então, aqui nessa imagem, primeiro a gente vê a coluna de água, né, que vem lá de cima, aprumada, né? E alimenta aqui essa bacia sanitária. E aqui a gente vê o ramal de descarga. Essa tubulação aqui, ela está ligada diretamente na bacia sanitária. Então, esse daqui é um ramal de descarga. Ele seria a tubulação também que tivesse conectada num lavatório,
ou que estivesse conectada numa banheira, né? Então, qualquer tubulação que esteja que receba diretamente as águas ali daquele aparelho, daquele equipamento, ele é chamado de ramal de descarga. Depois do ramal de descarga, vem o ramal de esgoto. Já o ramal de esgoto, ele é a tubulação que recebe os esgotos dos ramais de descarga, diretamente ou a partir de um desconector, que pode ser uma caixa sifonada. Então, a gente vê aqui o chuveiro. O chuveiro, ele tem aqui o ramal dele, né? Ele tem o outro ramal aqui da pia e esse outro ramal aqui de descarga. Então, são 3 ramais de descarga. Esses ramais, eles se juntam aqui nessa tubulação que é chamada de ramal de esgoto. Então, a gente vê aqui essa tubulação, primeiro ele recebe as águas só do chuveiro e corre aqui só a água do chuveiro. Depois ele recebe também a água da pia do banheiro. E então, a partir daqui, ó, onde se encontram 2 ramais de descarga, esse ramal aqui passa a ser um ramal de esgoto, entende? Então, quando está ligado diretamente na peça, é ramal de descarga. Juntou 2 ou mais para dar continuidade no sistema, já vira ramal de esgoto. E aí, depois a gente vê o ramal de ventilação. É o tubo de ventilação que interliga o desconector ou o ramal de descarga a uma coluna de ventilação. Então, aqui a gente vê a bacia sanitária, né? Aqui o ramal de descarga dele, e a gente vê que aqui do ramal de descarga, aliás, aqui já é um ramal de esgoto, porque aqui tem um ralo sifonado. Então, sobe aqui, a gente vê uma outra tubulação aqui em azul mais claro, que é a tubulação de ventilação. Essa tubulação de ventilação, ela liga esse equipamento aqui, essa tubulação aqui, nessa coluna de ventilação. E o que é coluna de ventilação, então, né? A coluna de ventilação já é uma coluna, uma tubulação vertical, destinada a receber os gases presentes na rede, produzidos pela decomposição da matéria orgânica e levá-los para o exterior da edificação. Então, todos esses ramais de descargas, esses ramais de esgoto, eles precisam ser ventilados, eles precisam permitir que os gases que estão ali dentro, que eles saiam da tubulação. Então, esses gases, eles vêm para a coluna de ventilação e essa coluna, ela vai até lá na cobertura, até lá no telhado do imóvel, né? E aí essa coluna, ela permite que os gases que estão acontecendo ali dentro da tubulação, nem eles voltem, né, para dentro da casa e nem cause pressão ali dentro daqueles tubos, né, daqueles canos. Então eles sobem e vão para a atmosfera. Então essa é a função dos ramais e da coluna de ventilação. E aí a gente vê também o tubo de queda. A gente já falou várias vezes do tubo de queda lá no projeto hidráulico, né? É a tubulação vertical que recebe os efluentes dos ramais de esgoto e dos ramais de descarga. Então, se por acaso o projeto é de um edifício, os pavimentos superiores, eles vão precisar direcionar esses efluentes para um tubo de queda, para que lá no térreo, essas águas servidas sejam encaminhadas para a rede de esgoto. Então, esse é o tubo de queda. A gente pode observar aqui nessa foto, essa daqui é uma laje, essa tubulação aqui é um ramal de descarga de uma bacia sanitária. A gente sabe isso por causa do diâmetro dele. Essa tubulação que ela recebe, os efluentes da bacia sanitária, eles são sempre maiores, né? Pelo menos de 100 milímetros. E a gente vê aqui essa ramal de descarga e aqui um ralo sifonado. A gente vai ver na próxima aula o que é um ralo sifonado, né, e a diferença de um ralo seco. Então, esse ralo sifonado, ele também encaminha os efluentes aqui para esse ramal aqui, e aqui a gente vê o tubo de queda. Então, todos esses efluentes são direcionados para um tubo e esse tubo vai direcionar os efluentes lá para o térreo. Aqui do lado a gente pode ver, esse aqui é um tubo de queda, esse é um tubo de queda e esse daqui, mais fininho, já é um tubo uma coluna de ventilação. Então, a gente vê aqui os ramais de ventilação, né, um vindo daqui, o outro vindo aqui dessa tubulação desse ralo sifonado e da bacia sanitária. Então, se direciona aqui para essa coluna de ventilação.
Então aqui a gente pode ver a imagem de todas essas peças, todas essas informações, né, que a gente viu funcionando aqui nessa imagem. Então aqui a gente tem a bacia, o lavatório, uma bacia sanitária e aqui um ralo seco, né? Então esse ramal aqui de descarga do lavatório encaminha as águas aqui para esse ralo sifonado. Esse ralo seco aqui também direciona os efluentes para o ralo sifonado. Então, a partir daqui, esse ramal de esgoto, ele já se direciona para cá. Aqui a gente tem um ramal de descarga do vaso, né, da bacia sanitária. Quando encontra aqui com o ramal de esgoto, isso que é um ramal de descarga já passa a ser um ramal de esgoto, né? E aqui ele se direciona para o tubo de queda e a gente vê aqui a tubulação, o ramal de ventilação saindo aqui do ramal de esgoto e se direcionando para a coluna de ventilação. Certo? Então, essas são as informações dessa aula de agora. A gente continua com outros componentes na próxima aula, ok? Então, beijo, até lá. Tchau, tchau.